alcancei a plenitude depois que eu aprendi a sofrer de verdade. E, pasmem, ajudei muitas e muitas pessoas a lidarem com suas emoções difíceis, que também conseguiram chegar na plenitude. Tudo isso sem ser autoindulgente e sem serem vítimas. E eu aqui cumprindo a minha missão. Mas a história nem sempre foi assim. Eu era do tipo de pessoa que não suportava errar. Todas as vezes que eu errava, eu sentia uma angústia, um aperto no peito, culpa, tristeza, medo. E tudo o que eu mais queria na minha vida era não sentir essas emoções. Ah, se existisse a varinha de condão, seria incrível, porque eu não precisaria sofrer. Mas a varinha de condão não existia. E as pessoas diziam, Gra, tá de boa, tá tudo bem, no final tudo vai dar certo. E eu pensava, não, até chegar no final eu vou ter que passar pelo meio e aí vai ser muito complicado. Não, eu prefiro pular. Não dava para pular, gente. Então sabe o que eu fazia? Eu pulava para minha cama e em posição fetal eu chorava. Chorava muito, até o dia seguinte, para que então, escondendo minhas olheiras, me entupindo de maquiagem, dando um sorrisinho falso e quem sabe correndo atrás das minhas good vibes. E era assim que eu fazia. Eu não aguentava mais. Isso fazia tão mal para mim. Então eu caio de cabeça numa ciência da autocompaixão. Aquilo me fascinava, porque era uma forma de lidar com as dores e com as emoções difíceis de outra maneira, sem precisar chorar, sem precisar ser vítima. E então, em pouco tempo, estava eu indo para a Argentina fazendo um curso com Christoph Germer sobre Mindful Self-Compassion. E talvez você se pergunte, quem é Christoph Germer? Christoph Germer é um psicólogo que desde a década de 90 vem integrando mindfulness em suas práticas clínicas. Mindfulness é a ciência da atenção plena. Em suas andanças, Christoph encontra Kristin Neff, também psicóloga e pesquisadora, que já envolvida em sua ciência da autocompaixão, conseguiram se unir por suas próprias dores. Isso era sensacional, era fantástico, porque Kristin tinha um filho autista e que ela rejeitava a aceitação. E Christoph tinha uma abominação de errar em público. As dores os uniram e fizeram um programa sensacional. E aquilo me encantava cada vez mais. E aí eu consigo descobrir a definição da autocompaixão. É quando você consegue tratar a si mesmo como você trataria um melhor amigo, no momento de dores, no momento dos erros. Aquilo era fantástico, porque como que você trata o seu melhor amigo quando ele erra? Como que você se autotrata quando você erra? A ciência da compaixão, ela modifica a sua relação com suas dores. E então, neste momento, eu estava totalmente encantada, porque eu consegui perceber que era possível trocar a voz autocrítica por uma voz mais autocompassiva. Também descobri que era possível parar de me identificar tanto com aquela situação e ruminar com pensamentos negativos e sentir no corpo toda a experiência daquela situação. Isso era mindfulness. E eu também descobri a melhor parte de todas, que todos os seres humanos são perfeitamente imperfeitos. E isso é incrível, faz com que eu me aproxime das pessoas acreditando que cada uma tem as suas dores e que também vão errar. Isso é humanidade compartilhada. Tudo isso eu já sabia, mas eu não sentia. A sensação de viver autocompaixão parecia estar tão distante de mim, até que um dia, um brilhante dia, voltando de uma reunião de negócios, onde eu havia sido elogiada por 3 profissionais incríveis, validando o meu trabalho. Gra, você está mandando bem, você tem ajudado vidas. Ai, como aquela sensação era gostosa. Eu saio da reunião extremamente feliz. Não, absurdamente feliz. Sabe quando você liga o rádio no seu carro, abaixa o vidro e faz aquele sorrisinho bobo de tão empolgada de felicidade dentro do seu peito? Era exatamente assim que eu estava, muito feliz. Nesse momento, meu cérebro falou, você é engraçada, hein, Graziella? Toda fofinha com sua felicidade, toda fofinha com você mesma. Queria saber se você estivesse vivenciando 3 erros ou tivesse recebido 3 críticas. Será que você estaria tão fofa com você mesma? Aquilo me incomodou e eu quis fazer um pacto com o meu cérebro, dizendo assim, ok, coitada da tristeza, ninguém gosta dela,
eu vou começar a gostar. Beleza, cérebro, pacto feito, eu vou cumprir. Mal sabia eu que depois de 3 dias estaria vivenciando um erro de novo. Mas esse erro não prejudicou ninguém, a não ser eu mesma e o meu bolso. Eu bati o meu carro na garagem de casa. Sabe quando você ouve assim, raspando o carro? E aí o meu cérebro me incomodou de novo. E aí, Graziela, quero ver você ser fofa consigo mesma neste momento. Então eu falo, beleza, eu não posso mais ser vítima. Fiz um programa com o meu cérebro, então eu preciso naturalmente aceitar a minha experiência. Ah, já sei, eu vou fingir que nada aconteceu. Bate nas costas e diz, tá tudo bem. Não, não, isso é negação. Ah, já sei, eu vou vender meu carro. Assim eu não preciso olhar. Não, isso é péssimo. Você não está conseguindo lidar com o seu problema. Já sei, eu vou pular num pote de sorvete para esfriar a cabeça. Não, Graziela, isso é autoindulgência. Eu não podia mais ser vítima nem ser autoindulgente. E você? Como é que você lida com as suas dores? Como é que você lida com os seus erros? Será com uma vozinha autocrítica? Será que você fica muito assim, se culpando por algo que você fez? Pois é, eu não podia mais pular na vitimalização. Eu não podia pular no pote de sorvete. Então eu pulei na ciência da autocompaixão. E eu vou mostrar para você um passo a passo que transformou a minha vida. Neste momento que eu bati o meu carro, naturalmente eu fiz como todos os seres humanos fazem. Eu resisti. Eu resisti àquela dor dizendo, ah não, 35 parcelas para pagar ainda. Ai como dói. Mas num segundo momento eu metaforizei. Eu imaginei que eu era uma casa e que a emoção era uma visita. E eu fiz da seguinte forma, a visita tocou a campainha. E eu tolerei, né? Eu não estava preparada para receber aquela visita, mas eu falei, beleza, vamos ver quem é. Fui no olhinho mágico. Quando eu fui no olhinho mágico, eu vi que era tristeza. Eu falei, tá bom, tristeza. Mesmo sem querer, né? Você pode entrar. E eu permiti que ela percorresse por todos os cômodos da minha casa, que era o meu próprio corpo. E o que essa tristeza estava falando? Ela falava comigo em forma de dores físicas, porque é esse o recado que as nossas emoções difíceis trazem. Um aperto no peito aqui, uma mão suada ali, exatamente como eu estou agora, e então tinha uma expressão facial bem tensa. Isso tudo é o que ela queria dizer. E ela foi percorrendo, até que chegou um momento que eu era amiga dela, e ela logo foi embora. E aí você fala, pera, Graziela, que talk é essa? Você está me falando que encontrou sua serenidade no momento em que você aprendeu a sofrer e que você virou amiga da tristeza e deixou ela percorrer com dores no seu corpo? Quebra de paradigmas. Não, não, Graziela, sabe o que eu quero mesmo? A talk das good vibes. É isso. Mas eu preciso te contar uma coisa. Uma das coisas mais importantes que eu vou te falar agora. Se você estiver sentado, fique. E se não estiver, eu te convido a sentar. Porque a ideia é, dane-se as good vibes. Fato é, as 4 emoções básicas vão te visitar: tristeza, alegria, medo e raiva. E as emoções significam movimento. E que movimento que é esse? Um movimento de proteção da sua própria vida. Essas emoções são inocentes. E aí você se fala, como assim? Essas emoções, elas ativam o nosso sistema de sobrevivência. Sabe quais são os sistemas de sobrevivência? O primeiro é o sistema de ameaça, que é um sistema que vai te proteger a partir do momento que a sua amígdala acionar. Luta ou fuga, elevação de estresse e cortisol. Só que, infelizmente, nós ativamos esse sistema só com os nossos pensamentos autocríticos. O segundo sistema é o sistema de recompensa, que é aquele sistema que naturalmente você quer mais e sempre mais, daquele prazer gostosinho. E esse sistema não precisa de grandes treinos para que você consiga acioná-lo. Mas o terceiro, e o melhor deles, no meu ponto de vista, é o sistema de cuidado e segurança. É dele que você extrai a sua ocitocina, que vai gerar calma, plenitude e confiança. Esse sistema vai ser acionado através de suas dores, por isso que elas são incríveis. Então eu vou te fazer um convite. O meu convite agora é que você seja o protagonista dessa história. Sabe como que você vai me acompanhar? Lembrando gentilmente de uma situação desagradável que você tenha vivido recentemente. Quem sabe até fechando os seus olhos nesse momento. E então, rememorando essa situação de estresse, de erro, de fracasso, onde você possa perceber
que emoção que começa a te visitar neste momento. Etiquete, dê um nome para ela. Ah, é a tristeza, ou é o medo, a culpa, e procure usar uma voz de ternura nesse momento. Agora que a sua emoção já chegou, veja o que ela está falando em seu corpo. Um ombro tensionado? Uma face meio com careta? Será que a sua temperatura do corpo mudou? O coração disparou? Apenas observe e coloque suas mãos compassivas, como se fosse de um melhor amigo, na região que está mais apertada, mais tensionada. E então, destensione essa região do seu corpo e então procure lembrar de frases de melhores amigos que possam te acalmar nesse momento. Não para você deixar de experimentar a sua dor, mas para você rechear a sua vida de amor no momento em que você está doendo. Pronto, agora você pode abrir os seus olhos se eles estiverem fechados e você vivenciou na pele a ciência da autocompaixão. Isso é sensacional. E sabe por que é sensacional? Porque no momento em que você etiquetou a sua emoção difícil, você regulou a sua amígdala e o estressor diminuiu. No momento em que você reconheceu a emoção no seu corpo, você ativou mindfulness e isso fez com que você simplesmente regulasse as suas emoções. E por fim, contato compassivo, deixando totalmente o seu corpo mais relaxado, liberando frases como um amigo diria para você. O que você sentiu? A liberação da ocitocina. Gente, isso é aplicável, transforma a sua relação com as suas emoções difíceis. Eu sigo andando na minha plenitude a partir do momento em que eu aprendi a sofrer. Eu ajudei muitas e muitas pessoas a lidarem com suas emoções difíceis, incluindo você, porque emoções difíceis vão continuar aparecendo tanto quanto os dias ruins. Basta você fazer a sua escolha. E eu aqui cumprindo a minha missão. Obrigada.